Olá, gente. Vamos dar uma olhada aqui num outro probleminha de programação em redes ou otimização em redes. Um problema muito comum que a gente já está acostumado com ele, que é o problema do caminho mínimo ou o problema do caminho mais curto. Tá? Então tem gente que chama de caminho mínimo, outros chamam de problema do caminho mais curto, mas é um problema já bastante conhecido, né? Muitos de nós usamos GPS, tá certo? E muitos de nós resolvemos esse problema no dia a dia, quando você vai, né, chegar a um determinado local, muitas vezes de cabeça mesmo você calcula ou determina, né, o caminho mais curto ou mais rápido para você, tá? Ou que dá menos esforço, né? Às vezes o caminho às vezes um caminho mais longo, tem menos morro, né, e traz menos esforço. Então depende muito do seu objetivo. Então a gente vai usar aquele mesmo mapinha de antes. Tá? Eu tenho aquela mesma rede que a gente viu na última aula. E vamos lá. Vamos supor que eu esteja num local aqui, que é Lavras, tá? E eu quero chegar lá em Governador Valadares. Né? Então, praticamente atravessar Minas Gerais, né? Um estado muito grande, e tem esse problema. Né? Como é que o GPS resolve isso? Tá? Então, a gente vai ver aqui. Tá? Vejam que eu tenho uma origem e um destino, e eu tenho as distâncias, tá, nesse grafo. Tá? Eu estou usando aqui, inclusive, os mesmos valores de antes, né, que eu tinha no gráfico. Eu tinha antes o custo de transporte de café, tá certo? Eu estou usando os mesmos valores para as distâncias, mas isso aqui não importa. Tá? Eu tenho simplesmente uma abstração, é óbvio que isso aqui não são distâncias reais. Então, nesse caso aqui, os meus CJ são o custo, ou o tempo, ou a distância para eu ir de um nó para outro. Tá? Então, como eu falei, nem sempre a distância significa um custo mais baixo e nem sempre significa um tempo menor. Né? Eu posso ter caminhos, por exemplo, com estrada de terra, que são mais curtos, mas podem ser bem mais caros. Né? Então, depende muito do nosso objetivo. Mas, enfim, o que eu tenho são esses dados. Eu tenho os dados de custo dos meus arcos, eu tenho a topologia do meu grafo, e eu sei de onde que eu estou saindo e para onde que eu estou indo. Né? Então, esse problema aqui do caminho mais curto, ou do caminho mínimo, ele pode ser visto como sendo um problema, ou um caso especial do problema de fluxo de custo mínimo. Tá? Onde eu tenho apenas um nó de oferta com capacidade unitária, eu tenho apenas um nó de demanda com demanda unitária, né? E todas as minhas variáveis são binárias. Tá? Então, o meu x e j vai ser 1 se aquele caminho IJ, se aquele arco fizer parte do caminho mais curto, e vai ser 0 se não fizer parte. Simplesmente isso. Né? Então vejam que aqui, na verdade, eu tenho um problema de fluxo de custo mínimo com um nó de oferta, com capacidade 1, um nó de demanda com demanda 1 e variáveis binárias. Tá? Minhas variáveis vão ser 0, 1. Ou eu passo num determinado arco, ou eu não passo. E os meus C e J são os meus custos ou distâncias, enfim. Tá? Então, eu posso modelar isso como sendo um problema de fluxo de custo mínimo. Tá? Vejam que é exatamente o modelo que a gente tinha. Tá? A única diferença aqui é que eu tenho exatamente um nó de oferta, exatamente um nó de demanda. Eu já tenho um problema equilibrado, eu não vou ter folga nenhuma, tá certo? Então eu não preciso ter variável de folga nenhuma. E as minhas variáveis são binárias. Minhas variáveis são 0 ou 1. Tá? Então, um nó de oferta qualquer, um nó de demanda qualquer. E os outros nós todos são nós de transbordo. Todos os outros nós são nós de transbordo. Então, a soma do fluxo que sai menos o fluxo que chega, né? Se eu estou saindo, né? Então, menos o que chega vai ser
mais 1, né, para o nó de oferta, ou para a origem, né, de onde eu estou saindo, menos 1 para o destino, que é menos onde eu chego, e 0 para todos os outros nós. Eu tenho que ter conservação de fluxo. Tá? Pronto, modelamos o problema com o modelo que a gente tinha de um problema que não tem nada a ver com o caminho mais curto. Olha que interessante. Tá? Então aqui está um exemplo, né, desse problema aqui. O meu nó 2 era o nó de origem, tá? Então eu tenho aqui um aqui. O nó 8 era o nó de destino, então menos o que chega em 8 é igual a menos 1. Todos os outros nós são nós de transbordo. Vejam que a minha função objetivo não mudou nada, tá certo? Porque eu aproveitei os mesmos C e J, né? Eu só mudei ali o vetor B, tá? E aqui eu não tenho variáveis de folga, tá certo? Então, está aqui a solução. Se eu colocar isso lá no software, tá? Vai dar isso aqui, ó. x18 é igual a 1, x21 é igual a 1 e o resto do zero. Para ir do 2 para o 8, o mais barato é ir direto aqui, tá? E eu tenho um custo de 11, né? 7 do 2 para o 1 e mais 4 do 1 para o 8. Tá? Então, função objetiva é igual a 11, está aqui em cima. E fica parecendo que a gente está matando um mosquito com canhão. E realmente está. Tá? Depois a gente vai ver um algoritmo mais simples para fazer isso. Tá? Mas essa é a solução. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, no Lingo, tá? O que acontece quando a gente força essas variáveis a serem binárias. Lembra na aula passada que a gente falou sobre a matriz A ser totalmente unimodular? Né? Vejam que aqui, ó, eu não falei nada sobre... eu não coloquei no modelo que as variáveis são binárias. Eu teria que colocar. Tá? Teoricamente, sim. Tá? Mas, bom, vamos lá, vou mostrar para vocês aqui. Então, eu estou aqui com o Lingo na tela, puxei aquele modelo, tá? Então, é exatamente aquele modelo que eu tinha lá, com a função objetivo e as restrições. Tá? Em cada nó, eu estou colocando aqui com os nomes, né? N2, N3, etc., para cada nó. Então, eu tenho um nó de oferta, que é o N2, tá? E um nó de chegada, que é o N8, onde eu estou fazendo aqui o que chega, né? O que chega em N8 igual 1. Tá? Então, vejam, quando eu resolvo isso, tá? Eu tenho exatamente aquela solução que a gente viu lá, tá? E tudo que eu estou acostumado, né? Os custos reduzidos estão aqui, os preços duais. Então, nos custos reduzidos, eu posso verificar, por exemplo, o quão alto que estão os custos, né, de cada arco, o quanto que eles deveriam reduzir para serem interessantes. Enfim, né, tudo que eu preciso daquelas análises que a gente viu econômicas, estão aqui à minha disposição. Tá? Se eu quiser, eu posso puxar a análise de sensibilidade, está aqui bonitinho, tranquilo. Tá? Agora, vamos pegar aqui, eu vou pegar o mesmo modelo, só que colocando a variável binária. Tá? Então, para especificar as variáveis binárias nesse formato do Lindo, tá? Eu uso esse comando aqui, int. Tá? Então, no caso do formato do Lindo com D, ele usa int para binário e para inteiro normal ele usa gen, né, de generic integer, né, inteiro genérico. Então, o int para ele aqui é binário. Int 15 significa pegar as 15 primeiras variáveis que aparecem aqui na função objetivo e considerá-las como sendo binárias. Tá? Então, quando eu faço int 15, ele considera binárias as 15 primeiras variáveis. Como eu só tenho 15 variáveis, né, então ele vai considerar todas as variáveis como sendo binárias. Tá certo?
Se eu quisesse apenas algumas variáveis binárias, eu poderia especificar, né, por exemplo, int x23, alguma coisa assim. Eu coloco explicitamente a variável aqui. Tá? Bom, enfim, eu tenho esse modelinho, vamos resolver. Tá? Resolvendo isso aqui, agora olha só, no status, ele vai colocar um status aqui um pouquinho diferente. Tá? Ele vai colocar a classe do modelo como PILP. Tá? Que isso aqui é um problema inteiro. Ó, um problema inteiro de programação linear, de linear programming. Né? Aqui vai colocar algumas estatísticas um pouco diferentes. A solução vai ser exatamente a mesma. Tá? Eu saio do 1 para o 8 e do 2 para o 1, está aqui, o resto tudo 0. Mas dê uma olhada nas outras colunas, olha que esquisito. Tá? Normalmente no simplex, tá, as duas variáveis básicas teriam custo reduzido 0, não teriam? Olha aqui, o que aparece? Então, alguma coisa diferente de 0. Né? E aparecem alguns outros valores aqui que estão diferentes da outra solução. Tá? A mesma coisa aqui ó, no preço dual, ó, tudo zerado. Olha só. Tá? Porque aqui, quando eu especifico variáveis inteiras, ele não vai usar só o simplex. Tá? Ele vai usar o simplex e mais alguma coisa para garantir a integralidade das variáveis. Tá? Eu vou tentar puxar aqui a análise de acessibilidade. Tá? Não tem opção. Tá? Vocês não estão vendo o menu aqui, mas a hora que eu puxo o menu, nem existe essa opção de análise de integralidade, porque não faz sentido aqui, porque o problema não é linear. Tá? Então eu perco aquelas benesses que eu tenho do modelo linear puro. Tá? Então, nesse caso, eu posso dizer que as variáveis são binárias ou inteiras, né? Ele vai me dar a mesma solução, mas eu perco aquela análise financeira. Né? Então, é só para mostrar aqui para vocês que essa característica que eu tenho da matriz totalmente unimodular, tá? Ela me traz benefícios, né, na hora de resolver o problema. Vamos voltar lá então para a nossa apresentação. Tá?